Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ao vivo, simultaneamente, professores de educação infantil e perfil pessoal. Como é que vocês estão? De onde é que eu falo primeiro, né? Eu falo aqui do interior da Bahia, do município de Tucano. Meu nome é G. Carvalho, sou blogueira educacional, tá bem? Mas não apenas blogueira educacional, a gente não fala só de educação, a gente também fala da vida, né? Eu gosto de bater papo, gosto de conversar, gosto de interagir. Eu acho que muito por conta da influência de uma professora que eu tive, que me ensinou a me expressar, me ensinou que a força de expressão ela é importante, né? E eu acho tão maravilhoso que a gente possa, enquanto criança, enquanto adolescente, ter contato com outras pessoas que não são familiares da gente. E por que é interessante? Porque a gente enxerga outras visões de mundo e a gente recebe outros estímulos que às vezes a nossa família não acredita que é algo importante a se viver, que é algo importante a se fazer. E às vezes a família não compreende como algo importante a viver ou algo importante a fazer, não é porque a família é ruim. Não é porque os pais não gostam da gente, é porque simplesmente eles viveram no mundo de uma maneira fixa. Então eles não conhecem outra forma de viver. E eles querem para os filhos, basicamente, o melhor. E às vezes o melhor, na vida deles, sempre foi algo tão limitado, tão pequeno, mas que para eles, né, é um meio de ganhar vida, é um meio de sobreviver. Porque basicamente, muitas vezes, a gente só quer sobreviver. A vida é muitas vezes tão dura, tão pesada com algumas pessoas, que elas acreditam que se você tem o mínimo, você já tem que estar satisfeito. Então ela sempre vai usar a frase feita, olha, a educação não é tão importante assim, porque é importante você ter um trabalho. E muitas vezes a gente vê no meio educacional professores reforçando isso. Outro dia, quando o ministro da Educação falava sobre a universidade não ser algo para todos, né? Tinha professor defendendo a fala, sob qual argumento? Ora, tem gente formada que não tem um emprego, né? Então, às vezes, o próprio professor, ele coloca a educação como algo apenas a serviço de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. É como se o tempo que a gente passa estudando, 4 anos, 5 anos, 10 anos, a vida inteira, fosse apenas para conseguir comprar coisas, para conseguir ter coisas, para conseguir mover a nossa vida material. É como se o nosso corpo fosse apenas um corpo físico que precisasse de alimento, que precisasse de luz elétrica à noite, né? E tudo mais. Bom dia, Rosana. Tudo bem, meu amor? Cheiro. Então, eu vejo muitas vezes o olhar limitado do educador em relação à educação, né? Como é que eu posso esperar das famílias que não tiveram uma estrutura, né, familiar boa? Quando eu falo boa, não é no sentido apenas de valores e de bens materiais, mas é boa no sentido de compreender para além do espaço, né, de atuação, para além do espaço físico, para além do espaço que eu ocupo, né, em um grupo ou em uma comunidade, em um grupo familiar ou em uma comunidade. Como é que eu posso esperar de um pai que nunca estudou, de um pai que não teve a oportunidade de estudar ou não quis estudar, tanto faz, né? Porque às vezes o não querer estudar vem simplesmente de chegar até o espaço escolar onde você não sente que você pertence ali, onde você é tratado como um cidadão com uma subcategoria, onde você é marginalizado, onde o próprio professor olha para você por conta de onde você veio e da família que você vem, como se você não tivesse futuro, né? E quando se fala não tivesse futuro, é como se o seu fim fosse realizar pequenos trabalhos braçais e você não tivesse condições de aprender coisa alguma. Então, nós temos muitas vezes uma escola que é extremamente, que costuma marginalizar indivíduos por conta de onde eles vêm, das famílias que eles vêm, né? É filho de fulano, então se é filho de fulano, não tem condições de chegar a outro lugar, porque os filhos de fulano não têm condições. Entende? Porque os filhos de fulano vão trabalhar que nem o pai, na lavoura e tudo mais, porque eles não querem.
Ninguém olha a negação da criança, ninguém olha a violência simbólica que a criança sofre. Então a gente tem muito professor carente de aprender sobre empatia. Carente de aprender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Carente de aprender tantas e tantas coisas acerca do universo humano, acerca das emoções humanas, acerca do que é ser gente no mundo. E é por isso que a gente vem falando tanto da questão das emoções dentro desse grupo, né? Nós temos 1 milhão de professores aqui. Não é possível que um deles não vai ser alcançado e vai mudar a visão dele acerca do outro, né? Acerca de como eu vejo a criança. Não é possível. Então a gente tenta, né? Porque falar de emoções é também algo importante no universo educacional. Bom dia, Agnes. Bom dia, Nedir. Mas muita gente vai dizer que isso não tem nada a ver com a educação. Muita gente vai dizer, mas o que isso tem que ver com a educação? E aí a gente tem que estar correlacionando tudo para o professor que não consegue enxergar o que está na cara. E o que está na cara quando a gente fala de emoções, a gente lida com material humano, é gente, não é? Até bicho, se você lida com bicho, com cachorrinho, para mim, cachorrinho é um material que eu lido com todo amor, com toda devoção, um gatinho, um bichinho, eu lido com todo amor e com toda a devoção do mundo, porque eu olho a vulnerabilidade desses bichinhos. Por que eu vou olhar para uma criança e não vou olhar a vulnerabilidade dela? Eu olho a vulnerabilidade da criança e olho a minha diante da criança. Às vezes a gente tem uma criança na sala de aula que a gente não consegue lidar. É aquela criança que o professor anterior já disse, esse menino é isso. O outro professor, aquele menino é aquilo. E você já chega, a criança já tem aquele rótulo colado nela, isso daqui é problema. Isso daqui vai dar problema para você. E é um desafio para a gente fica vulnerável diante da criança, sim, mas isso você está dizendo que um professor, o detentor do saber, é vulnerável diante da criança? Primeiro, professor não detém porcaria nenhuma. Me desculpe quem acredita que professor detém saber ou que professor transmite alguma coisa. Você não transmite absolutamente nada. Basicamente, o professor ensina, mas para você ensinar, precisa que tenha alguém do outro lado disposto a aprender. Bom dia, Marili. Bom dia, Fátima. Eliane Xavier. Cheira, amor, te amo. Bom dia, Flaviana Lima. Aí a gente fala assim, aí outro dia a gente fazia uma live, né? Assim, mas o aluno de hoje, ele não quer aprender. Mas aí vem o outro desafio do professor. O professor precisa ensinar de maneira que a criança queira aprender. A gente não nasce querendo saber as coisas, a gente não nasce querendo aprender determinadas questões. E a escola, ela costuma estar muito desassociada da realidade. Então, como é que eu convenço uma criança a querer aprender algo, se esse algo não tem nada a ver com nada que ela conhece? É um desafio muito grande de eu pegar uma criança de um mundo tecnológico, sentar ela numa cadeira de uma escola que processa o mundo como no século passado, e eu dizer, meu amor, sente aqui que eu tenho algo maravilhoso para você aprender. Então, fulano comprou 700 bananas. Aí ele ganhou mais 500 bananas. Quantas bananas essa pessoa tem? E a realidade está bem distante daquilo. Às vezes a criança só consegue pensar, onde desgraça essa pessoa enfia tanta banana? Por que tanta banana? Por que compraria tanta banana? Não tem contexto. Não tem contexto, não existe o contexto. Então, assim, fulano é dono de um grande verdurão, né? Ele precisa comprar 700 bananas. Ele precisa, e assim, bom, ele comprou 700 bananas. Em que universo alguém daria 500 bananas no mundo capitalista para alguém que já tinha comprado 700 bananas? Você está dando praticamente, né, o mesmo tanto de banana, mesmo que essa banana tivesse podre, estava ruim essas bananas. Então, quando a gente é criança, a gente vai pensando aquilo que é trazido para a gente e a gente vai associando a realidade, porque a gente às vezes não está vivendo de uma maneira mecânica que o adulto está. Bom dia, Angélica. Bom dia, Iraci Silva. Cheiro, meu amor. Às vezes a criança não está vivendo
da maneira mecânica que o professor tá. O professor, por conta de viver muitas vezes assoberbado, né? Como é que a gente fala? Acarretado de problemas pessoais e problemas de ordem de trabalho e tantas outras coisas, esse professor é um professor que liga o piloto automático e vai. E vai. Tem um professor que vive tão no piloto automático que ele tem o caderno dele, e o caderno dele tem 100 anos. Eu conheci professora que o caderno chegava a estar amarelo, as páginas estavam caindo. E você pensa que os alunos não percebem? Eles percebem. Porque o professor está dizendo, você não pode ser desleixado com o seu material. Você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que fazer, porque o mundo é difícil. Mas a mensagem que o professor passa é, eu já venci na vida. Ou seja, eu posso ter esse desleixo, esse caderno de 200 anos atrás, essas folhas amareladas caindo, eu posso não estudar. Porque tudo que eu preciso está nesse caderno, porque eu já tenho garantido o meu sustento. Então você precisa estudar para garantir o seu. Complicado, mas é mensagens que a gente passa. Bom dia, Micheline. Às vezes a gente passa mais mensagens através daquilo que a gente é e da forma como a gente atua do que o conteúdo que você coloca no quadro, do que o debate que você traz para um grupo e tudo mais. A gente sempre tende a olhar para nós mesmos de uma maneira, frente ao aluno, muitas vezes de uma maneira muito positiva. É tipo, eu me esforço, eu faço, eu busco, eu corro atrás, eu chego aqui, eu entrego, por que é que vocês não querem? Eu estou fazendo, eu estou dando o meu melhor, o que é que vocês estão fazendo? Mas às vezes o nosso melhor serviria para uma criança, para uma adolescente do século passado. Não serve para essa criança e para esse adolescente de hoje. Eu me sento aqui para conversar com os meus adolescentes e com meus sobrinhos, com a minha filha, e eles começam a falar coisas que eu fico pensando, o que é que eles estão falando? Eu digo, que? Aí minha filha diz assim, mãe, você é mulher Facebook, Facebook é rede de velho. Eu dou risada. Eu digo, meu Deus do céu, Facebook é rede de velho. Eu digo, tá bom, tudo bem. Aí chega o meu outro sobrinho e diz assim, é verdade, tia. E meu sobrinho nem rede social tem, mas ele crê que também que a rede social, o Facebook é rede de velho, não é rede de gente nova, não. Gente nova tá no Instagram, né? Gente nova gosta do Instagram. Eu gosto do Facebook, né? Mas vamos lá, a linguagem é diferente, a forma de ver o mundo é diferente. Tia, geração Z, geração Y, geração X, geração Y, eu fico assim, parece que eles estão falando uma língua que eu desconheço. E estão. Porque eu não lido com adolescente no meu ambiente de trabalho, então eles estão falando uma língua que eu não conheço. Então a gente precisa entender que muitas vezes o adulto está falando uma linguagem doida, que a criança não está entendendo bolhufas. Sua filha também fala isso, Micheline? Bom dia, Luzani. Gente, presta atenção, porque você aprende o tempo todo. Quem quer aprender, aprende o tempo todo. Você quer aprender? Você aprende. Impossível quem quer aprender não aprender alguma coisa. E como eu acredito muito na força da interação, na força da conversa, na força do debate, na força do bate-papo, às vezes eu passo conversando com vocês aqui 1 hora, 2, eu já cheguei a fazer live de quase 3 horas, inclusive hoje eu trouxe a minha água. Porque, volta e meia, eu tô com a garganta ardendo de tanto falar. Então, às vezes a gente fala uma linguagem que a criança, que o adolescente, ele não entende. Ele não entende absolutamente nada. Nada. Isso, Micheline, é importante escutar, isso é importante ouvir as crianças e os adolescentes. Aí é tipo, eu passei, né, no sistema escolar, eu passei bons anos, né, estudando, e vocês também, obviamente. E sempre tem um professor que dá o sermão. Acontece alguma coisa, algum evento em que alguma criança se nega a fazer o dever. Ou não trouxe o dever respondido da casa, ou aconteceu alguma coisa. Então, começa o sermão. Vocês têm que estudar para vocês serem alguém na vida. Para quando vocês crescerem, vocês arrumarem um emprego. Por que isso? Porque quando eu era criança era assim. Porque aquilo...
A criança, ela só sente e olha assim e fica... Não entende bolhufas. A criança, na verdade, não está nem ali. Você está dando seu sermão, a criança tem uma possibilidade de sair do couro dela, pelo menos eu. Eu sempre saí do meu couro, não estou aqui. Não estou aqui. Eu sou hiper reflexiva, hiper, mega reflexiva. Então, às vezes, você está conversando comigo, você fala uma palavra, eu parei ali, filho. Tu vai falar meia hora, eu parei naquilo que você falou e eu estou pensando sobre aquilo que você falou. Eu só estou ali. Só tá a casca. Eu não tô mais ali não, já tô em outro lugar. Eu viajo. Criança viaja. Acho que eu sou meio criança. A criança viaja, ela vai longe. A sua verborragia em cima de uma criança, do adolescente, não vai nada. Não serve pra porcaria nenhuma. E indo mais adiante, a sua verborragia, o seu falar bonito diante de um pai, diante de uma mãe, numa reunião pedagógica, que não entende sobre o que você está falando, não vale pra porcaria nenhuma. É por isso que a sua linguagem tem que estar, tem que ser uma linguagem acessível ao público. Então, se eu trabalho com criança, eu preciso falar uma linguagem que as crianças compreendam. Isso quer dizer tatabitate? Não, você não tem que falar tatabitate. Não. De jeito nenhum tatabitate. Falar para a criança, fica na altura da criança. Usa palavras simples. Palavras de fácil entendimento para a criança. Ela vai entender. Ela entende. A criança entende as coisas. Pessoas tendem a achar que criança... mas criança não sabe de nada. Vocês é que não sabem quando vocês consideram que criança está errado. Porque se vocês considerarem o que uma criança... As reflexões com a criança, profundas que uma criança consegue fazer acerca do mundo. Gente do céu. E as crianças de hoje em dia, muito mais, né? E quando a gente abre possibilidade para a escuta do aluno, para a escuta dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, o que é que tem de especial em escutar? A gente escuta para aprender e para entender o que eles querem, o que eles pensam do mundo. De que maneira eu estava conversando com a minha sobrinha, ela disse assim, tia, eu quero ter 3 filhos. 3. Minhas filhas dizem assim, eu não quero ter filho nenhum. E uma das minhas filhas diz assim, eu quero adotar, porque pare dói. E eu perguntei para minha sobrinha, por que você quer ter 3 filhos? E ela disse para mim, tia, é porque eu gosto de criança. Aí eu falei para ela, você já considerou que filhos crescem? Você vai ter um bebê durante 2 ou 3 anos. Depois eles crescem, você não vai ter mais uma criança. Você vai ter um adulto. Você vai ter um adolescente depois. Né? Você vai ter uma criança, depois um adolescente, depois um adulto. Você já entendeu isso? Porque uma criança não é criança a vida inteira. E ela parou, olhou pra mim. Tia, mas eu quero ter 3. Eu digo, tá bom. Né? Ela disse assim, mas assim, 2. 2 tá bom. O que é? Também tá bom. Digo, mas só considere o motivo, né? Que o motivo é, eu gosto de criança e eles vão crescer. Eles vão crescer. É que nem o professor que chega no espaço da educação infantil, gente. O professor que chega no espaço da educação infantil e ele diz assim, eu vou fazer especialização em educação infantil. Por que aqui é o sol, tá, gente? Ficou borrado aqui no meu perfil por causa do sol. Eu vou fazer especialização em educação infantil. Por que eu vou fazer especialização em educação infantil? Porque eu gosto de criança. Tá bom, eu gosto de criança, vai trabalhar em educação infantil, é um bom público, inclusive adoro esse público. E borrar a imagem também, pronto. Deixa eu botar aqui que borrar a imagem sai. Pronto, Aí a pessoa diz assim, porque eu gosto de criança. Bom dia, Cida. Eu gosto de criança, gosto de trabalhar com criança e tal. Sim, você gosta de criança em que sentido? Você gosta de criança, quer trabalhar na educação infantil. Ok. É imprescindível que você goste de criança. Quando você vai trabalhar com gente, é imprescindível que você goste de gente, né? Eu vou trabalhar com crianças, gente, porque eu gosto de criança. Sim, mas ser professor de educação infantil é só gostar de criança? Desculpa. Bom dia, Elisângela. Então, quando você fala assim, eu gosto de criança, você gosta de criança
Para botar no colo, gosta de criança. Para você dar beijinho, gosta de criança. Para você cheirar, que é muito gostoso, inclusive. Né? Você gosta de criança para você brincar junto. Mas e o resto? O que implica ser professor de educação infantil? O entendimento sobre o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Entender sobre o corpo físico da criança, sobre o corpo emocional da criança. Ser professor de educação infantil, muita gente pode estar nessa live agora e pensando, o que é que isso tem a ver com educação infantil? A gente não tinha aqui que estar falando sobre os jogos que a gente vai fazer, sobre as brincadeiras que a gente vai promover no espaço, sobre como é que a gente prepara o espaço para receber as crianças, sobre a adaptação escolar. Óbvio, sobre tudo isso a gente tinha que estar falando aqui. E tem, se vocês quiserem falar também a gente fala. Mas, quando a gente vai para a BNCC, a primeira coisa que tem lá são direitos de aprendizagem. Direitos de aprendizagem. Bonito aqui, ó, gente. É bem aberto aqui, direitos de aprendizagem. Quem quiser esse plano, tá lá no meu site, né? ideiacriativa.org. Olha aí, vocês conseguem ler os direitos de aprendizagem aí? Conseguem? Conseguem aí? Vê aí se vocês conseguem ler. Ó. Direito de conviver. Direito de brincar. Direito de participar. Direito de explorar. Direito de expressar. E direito de conhecer-se. Ó, que lindo. Aí você fica pensando, minha gente, conhecer-se. Quem é que se conhece? Todo mundo tem o direito de se conhecer, né? E a criança tem que construir o quê? Construir sua identidade pessoal, social e cultural. Constituir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento. Nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Sim, Gi, mas o que isso tem a ver com emoção e com a forma com que eu trato a criança? Tudo. Como é que a criança vai construir a identidade pessoal dela, a identidade social e a identidade cultural? E como é que essa identidade pessoal dela está atrelada ao contexto social e ao contexto cultural? Como é que a gente trabalha o espaço social da criança e o espaço, o trabalho com a questão da cultura da criança, com a valorização da cultura da criança? Compreende? Como é que a criança constitui uma imagem positiva dela e dos seus grupos quando chega na sala de aula e tem um professor que tem uma imagem negativa dela e do grupo dela por conta do contexto social e cultural em que ela está inserida? Bom dia, Alexandrina. Bom dia, Elisângela. Sabe quando chega um aluno na sua sala de aula, seja ele uma criança ou um adolescente, que ele vem de determinado espaço da cidade, onde existem pessoas imersas em uma cultura, e que você, professor, tem aversão à cultura, porque você é um professor elitista? O que é o professor elitista? É o professor que acredita que cultura se configura apenas naquilo que ele gosta. Tipo, eu não considero carnaval algo bom, isso aí não é cultura. É o professor que não vê a cultura de massa como cultura. Cultura para ele é o que é de elite. Então, assim, uma orquestra sinfônica, cultura. Um grupo de rua, de batuque, de tambor, não cultura. Entende? Então, o espaço ocupado por pessoas que usam terno, gravata, roupa chique, cultura. O espaço ocupado por pessoas periféricas, de baixa renda, que estão se divertindo através da cultura de massa, da cultura popular, não cultura. Então, é o professor elitista. Como é que ele vai trabalhar com a criança no sentido de positivar a imagem dela, para que ela construa a identidade pessoal dela, com base também nas experiências sociais ou culturais do ambiente em que ela vive? Se eu olho para o ambiente social e cultural da criança e eu, elitista, penso aqui nada presta.
porque só presta se for da elite, só presta se for do branco europeu. Quando é uma cultura popular de massa, ou uma cultura ligada, por exemplo, a raízes africanas, então é uma cultura, uma subcultura. Então, assim, se você é um professor que acredita que cultura é só aquilo que você gosta, a possibilidade de você falhar miseravelmente em garantir o direito da criança conhecer-se, construindo a identidade pessoal, social e cultural dela, é muito grande. Quase impossível. Bom dia, Márcia. Quase impossível de você conseguir trabalhar o direito de aprendizagem de conhecer-se, porque muitas vezes você não se conhece. Se você, por exemplo, é elitista, se você acredita em meritocracia, né? Se você consegue chegar onde você quiser, se você estudar muito, é só querer, vencer na vida é só querer. Fulano é multimilionário, fulano é multimilionário porque ele merece. Mas fulano é multimilionário porque ele herdou uma fortuna. Ele nasceu multimilionário. Não, ele não empregou esforço para ser multimilionário. O esforço que ele vai empregar é para continuar sendo multimilionário. E um esforço que ele vai empregar com base nas possibilidades que ele teve de estudar sobre tudo isso, porque o acesso para ele ao conhecimento foi muito mais fácil. Um professor que crê em meritocracia, me desculpe, é um professor que eu não acredito que deveria estar no espaço escolar, de escola pública de periferia. Um professor que acredita em meritocracia e que trabalhe com um público multimilionário, capitalista, a gente até entende, né? Porque não chegou ao espaço de observar a comunidade para entender as dificuldades que as pessoas de periferia passam. Eu até entendo uma pessoa que não teve contato com o espaço das camadas mais populares de defender meritocracia. O que eu não entendo é um professor que tem contato com as crianças periféricas, com as crianças das camadas mais populares e que acredita na máxima de que existe um mérito, que todo mundo chega onde quer chegar. Isso levando em consideração a experiência de um indivíduo, ou dois, ou três. Você chega onde você quer chegar. Na minha família, a gente teve... minha mãe teve 6 filhos. Uma delas faleceu. Ainda bebê. Desses 6 filhos que mãe teve, eu sempre me engano se é 6 ou 5. Deixa eu ver direitinho para não estar mentindo para vocês. 6 filhos comigo. Eu sempre me engano se é 5 ou 6. Então 6 comigo, mãe teve 7. Tá vendo? Não me engano, eu sempre me engano. E desses 6 filhos de manhã, tem meu amor. Eu finalizei o curso de magistério, mas finalizei com 2 anos de atraso, porque eu fui mãe na adolescência. Eu fui a única de casa que fui mãe na adolescência. A minha irmã não terminou os estudos, porque ela viveu muito cuidando da gente para que minha mãe pudesse trabalhar. O meu irmão não finalizou os estudos, porque ele tinha muito que trabalhar para ajudar a minha mãe a sustentar a gente. Eles terminaram agora, mas vieram terminar depois. E tem a minha outra irmã mais velha que conseguiu finalizar os estudos, que é professora como eu. E as duas mais novas, que a gente chegou na nova geração mais nova, já encontramos uma estrutura menos desfavorável, né? A estrutura dos meus irmãos mais velhos foi muito desfavorável, a nossa foi um pouquinho melhor. Então, assim, a gente estudou muito mesmo. A gente enfrentou muito sacrifício. Ir para a escola a pé, voltar da escola a pé, não ter merenda na escola, ter pouco alimento em casa, sabe? Talvez a gente conseguisse chegar muito mais longe e muito mais cedo, né? Porque eu finalizei o curso de magistério, que é um curso gratuito, mas até eu iniciar a faculdade de pedagogia, eu tive que ralar um bocado para conseguir ter dinheiro para pagar o curso, né? Porque também, se fosse para fazer uma faculdade
gratuita, teria que se deslocar para a capital. E na capital, no mínimo 300 conto de aluguel. De onde é que eu ia tirar? Né? Com filhos pequenos para criar. Então, assim, existem realidades diferentes, existem formas diferentes de ver a realidade. Se o professor é um professor que só enxerga dele, aí ele abre a boquinha para dizer assim, nossa, mas é só querer, né? É só querer. Bom dia, Socorro. Eu passei boa parte da minha vida, enquanto blogueira, já quando eu era blogueira, sonhando em fazer universidade. Eu escrevia sobre isso. Quem me acompanha há 13 anos sabe que eu escrevia sobre isso direto. De que eu tenho um sonho e tenho uma cadeira vazia esperando por mim, lá na universidade. E um dia eu chego lá. Mas agora não dá, agora eu não consigo. Agora eu tenho que trabalhar. Mas enquanto isso, quem nasceu rico, abastado, não tem que se preocupar em correr atrás da vida, em ganhar dinheiro. Ele já tem o dinheiro, ele já tem a alimentação. Ele já tem a possibilidade de pagar quantos cursinhos ele quiser. Gente, não. Então, o professor que começa a olhar, não, é só querer, é um professor, no mínimo, alucinado. Me desculpa, mas no mínimo alucinado. No mínimo alucinado. Não vejo outra palavra, né? E como é que a gente faz para trabalhar a questão da imagem da criança, da questão da criança ter uma imagem positiva sobre ela? De trabalhar com a questão da emoção, das emoções da criança, do senso de pertencimento. Quando a gente fala de senso de pertencimento, eu tenho uma live só sobre senso de pertencimento. É a criança que não acredita que o ambiente escolar é dela. A criança ela tem que chegar na escola e ela tem que sentir que ela pertence àquele lugar. Esse lugar é meu. É meu, é minha escola. Minha. A criança tem que botar o pé dentro da escola e pensar, minha escola, minha cadeira, meu quadro negro, minha professora, tudo meu. No caso de pessoa, não é ideia de posse, de pertencimento, mas é de orgulho. Isso aqui é meu. É meu. E quando é meu, eu não vou quebrar. Quando é meu, eu não vou depredar. É meu. Eu pertenço a isso aqui. Eu não tenho raiva disso aqui. Eu me sinto acolhido e amado nesse espaço aqui. Então, quando eu vou para a escola, eu não vou porque minha mãe vai receber Bolsa Família. Eu vou para a escola porque lá eu aprendo, porque lá tem um professor disposto a me ensinar. Tem um professor disposto a me compreender. Tem um professor que entende que talvez naquele dia eu esteja triste e que eu não esteja conseguindo desenvolver as atividades que ele quer que eu desenvolva. Ainda que eu saiba que eu preciso, mas eu não consigo. Muitas vezes o trajeto da criança de casa para a escola acontece alguma coisa. E o professor não tem paciência de tirar 10 minutos do dia dele para fazer uma escuta em grupo de como as crianças estão. Bom dia, Paula. Bom dia, Oneide. Primeiro momento em sala de aula que você deve tirar é o momento de escuta da sua criança. Primeira coisa. O que é que eu vou fazer? Escutar. Porque até o momento daquela criança chegar na escola, aconteceram coisas na casa dela. Aconteceram coisas no trajeto. Não é tipo, chegou, senta aí, vou botar uma letra no quadro e você vai escrever. Tem emoções dentro dessa criança. Mas eu sou psicóloga? Não, você é professora, você é professor. Escutar faz parte da sua profissão. Auxiliar as crianças no sentido de compreenderem as emoções e trabalharem as emoções de uma maneira positiva faz parte da sua profissão. E é bom para você. E você não está fazendo a função de família nenhuma. Você está fazendo a sua função. Você lida com material humano. Então a criança chegou na escola, senta e faz uma roda. Gente, e não é só a roda da segunda-feira para saber o que aconteceu no final de semana, porque no final de semana acontece muita coisa. Às vezes uma coisa pequenininha mexe com a sua emoção. Pequenininha, uma coisa mínima mexe com a sua emoção, de modo a lhe desestabilizar. É alguma coisa que alguém disse. Bom dia, Neide, bom dia. É alguma coisa que alguém disse. Acontece com você, por que não aconteceria com a criança? Então se a criança chega e diz assim, de manhã, saí de casa,
Tomei café de manhã. Gia, o que é que pode acontecer em 1 hora de relógio com essa criança para ela chegar na escola triste? Muita coisa. A impaciência de um pai e de uma mãe. Levei minha filha na escola durante muito tempo, inclusive a mãe doida. Mãe doida é aquela que leva a criança na escola até a criança estar grandona. Eu parei de levar minha filha na escola quando eu conversei com ela ali aos 13, 14 anos e perguntei assim, meu amor, você já quer ir sozinha? Porque assim, você chegar com sua mãe, eu acho que os seus coleguinhas ficam meio assim, né? E ela disse, não mãe, eu posso ir, mas eu gosto que a senhora me leve, mas assim, eu vou para ver como é que é. Então, eu ainda sou a mãe louca, que a minha menina está estudando no ensino médio, 16 anos de idade, entra no ônibus, vai para outra cidade, e eu boto ela no ponto todo dia de manhã. Todo dia de manhã eu tô na porta. Aí, meu amor, tô indo. Eu olho e vejo entrar no ônibus. Eu quero ver entrar no ônibus, eu quero ter certeza que entrou no ônibus. Eu sou a mãe louca, né? Porque eu entendo, né? Com os meus filhos mais velhos, eu não tive oportunidade de fazer isso. O meu entendimento de mundo era outro. Então, vai pra escola sozinha, volta à escola sozinha e tudo mais. Aí eu pensei, não, eu quero levar, eu quero trazer. E aí, sobrou pra minha menina mais nova, né? Aí ela olha assim, né, pra mim. Aí toda vez que ela sai, eu sempre falo com meus filhos, não sai da presença de quem você ama sem se despedir, nunca, 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 nunca. E nunca sai da presença de quem você ama sem ter um sorriso no rosto. Se tem alguma coisa para resolver, sempre resolve. Não sai de casa zangada com a tua mãe. Não deixe tua mãe sair de casa zangada com você. Você não sabe o que pode acontecer. E eu não quero viver com a ideia de que eu não amei, eu não fiz o suficiente, não disse o quanto eu amava a pessoa que eu amo, né? E não quero de repente sair, não voltar e vocês ficarem pensando, eu deveria ter falado isso ou aquilo, porque minha mãe partiu triste comigo. Eu penso em tudo, basicamente. Pode ser uma neura, né? E tudo mais, mas é o que eu penso. Mas assim, existem pais e mães que vão levar a criança na escola, e eu presenciei muito isso enquanto levava minha filha na escola. Eu entendo, até entendo a questão do pai e da mãe, mas a mãe vem correndo na frente e a criança vem correndo atrás. O trajeto de uma mãe ou de um pai já é uma mãe sobrecarregada, porque só a mãe leva. Era para o pai também levar, não é isso? Mas a gente tem uma mulher sobrecarregada que sai de casa ali estourando 7h55, tem que chegar na escola 8 horas e ela está correndo alucinada. E tem uma criança atrás que ela dá um passo, a criança precisa dar 4. E a criança, ela se distrai no trajeto, a criança vê uma borboleta, a criança vê uma flor, a criança vê uma pedra e ela se distrai, mas a criança não pode se distrair porque tem uma mãe alucinada correndo na frente dela. E apressando, ligeiro, 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 a perna da criança é curta. Não vai dar um passo do tamanho do passo da mãe. Um passo da mãe, um passo lento da mãe precisa de 2 passos da criança. Um passo apressado da mãe precisa de 4 a 6 passos de uma criança. Mas a mãe está preocupada com o tempo. E o tempo está passando. Tá? A criança está crescendo. E a experiência que a criança está tendo com a mãe é aquela. De você não tem, para mim, 1 minuto para parar e olhar uma borboleta. Você não tem para mim 1 minuto para diminuir a marcha e aguardar o meu passo. De que você não tem condições de me colocar no braço e de me levar. Porque a criança não vai fazer toda uma análise da realidade de que, minha mãe, né, tem que trabalhar porque hoje ela acordou atrasada. E acontece de um dia você acordar atrasada e você sair correndo no meio do mundo e você pedir para a criança correr também. Mas acontece o dia de você acordar no horário, de você programar para que você tenha pelo menos aquele tempo que você tem com sua filha, aquele tempo que você tem com seu filho.
Porque você vai passar o dia inteirinho trabalhando, correndo atrás do vento, como a gente fala. Então, eu fiz um texto sobre correr atrás do vento, gente. Vocês estão caladinhos hoje, não estão perguntando nada. Não estou falando nada. Estou estranhando vocês. Eu só estou vendo bom dia, estou vendo pergunta. Então, assim, eu fiz um texto sobre correr atrás do vento, né? Porque Salomão, né? Salomão, que foi quem escreveu Eclesiastes, ele disse que tudo é vaidade e correr atrás do vento, né? E eu falava, mas é muito fácil para Salomão falar que a gente corre atrás do vento, porque Salomão era rico, milionário, bilionário, trilhardário. Salomão tinha tudo que Salomão queria ter. Inclusive, a mulher que ele olhasse no rei não era aquela mulher ali. Quem era doido de dizer para o rei, eu não vou te dar minha filha? Ninguém. Né? Ainda mais naquela época que mulher era mercadoria. Salomão não precisava correr atrás do vento, mas ele olhava para os outros e dizia assim, eles estão correndo atrás do vento. Então, quando eu vejo uma mãe correndo e uma criança correndo atrás, eu penso, meu Deus, olha alguém correndo atrás do vento. Porque está correndo atrás do vento, se parar para acompanhar o passo da criança, o trajeto que você faria em 5 minutos, você vai fazer em 10. São 5 minutos do seu dia. Só 5 minutos, só 5. 5 minutos que você diz assim, não, eu tenho que correr, porque eu tenho que fazer, porque eu... Nossa. A gente está sempre vivendo no futuro, porque senão como é que eu vou conseguir dar comida para ele? Como é que eu vou conseguir alimentar ele? Como é que eu vou vestir ele? Como é que eu vou fazer? E o corpo emocional da criança, onde é que fica? Né? E o prazer da companhia da mãe, da companhia do pai. E a conversa com o parceiro no sentido de dizer, bom, a gente pode alternar e você pode levar o seu filho, que é seu, também na escola. Mas o que é que a gente faz? Fica na zona de conforto. No automático, de forma mecânica, correndo atrás do vento. E a gente acha que 5 minutos de escuta de um filho é muito tempo. Porque a gente não sabe escutar. A gente não sabe escutar. E um pai que não sabe escutar, correndo atrás do vento é difícil. E um professor que não sabe escutar, porque acha que é detentor de saber, também é difícil. Aí imagina a criança que tem um pai que não escuta, chega na escola e tem um professor que não escuta. Complicado, né? Obrigada, Agnes, pelo carinho. Elaine, essa pandemia nos ensinou tanto, eu curti tanto meu filho, eu sou professora de trabalho o dia todo, o tempo com qualidade para meu filho é primordial. Bom dia, Rogéria, tudo bem? Então, é primordial o tempo que a gente tira com nossos filhos e com a nossa família. Eu chamo meus filhos de criança. As crianças, né? Gente, as crianças, a menor tem 17, a maior tem 24. E aí tem gente que diz assim, mas você poderia estar fazendo tanta coisa, por que você não viaja, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo e tudo mais? E eu sempre penso, não tem nada no mundo mais importante e mais especial do que os meus filhos. Rogéria, meu amor, bom dia. Rogéria e Rogéria. Interessante. Eu não vejo nada mais especial do que os meus filhos, sabe? Quando eu parei de trabalhar fora, porque eu queria ter mais tempo com os meus filhos. Porque eu queria que a educação dos meus filhos fosse algo feito por mim. Não pela minha mãe, não pelas minhas irmãs, por mim. Quando a Elaine coloca que a pandemia ensinou tanto, olha só, tem tanta gente olhando para essa pandemia e pensando que desgraça na vida, como é ruim dar aula online. E você olha para a pandemia e você diz, olha, eu estou aprendendo, né, nessa pandemia a ter um tempo de qualidade ainda maior com o meu filho. Isso aqui é importante. Então, não é a situação que você vive, é como você enxerga a situação. É como você vê a realidade. É como você, quando Salomão fala de não correr atrás do vento, eu falo, tá bom, Salomão, eu entendo você é rico, cabra. Mas assim, às vezes eu preciso correr atrás do vento. Mas eu também entendo a sabedoria do Salomão, sabe? Porque assim, se você começa a olhar a vida no sentido de que, bom, por que você vai estar correndo atrás do vento quando você pode só viver, né? Então você vive agora, você vive o momento presente. Conversando com a minha filha, né? Minha filha chegou de São Paulo, né? E ela tá, eu preciso arrumar um emprego, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mãe, eu tô com 24 anos, ainda não tenho uma casa. Eu digo, calma.
Calma. Você não tem que ter 24 anos de idade e ter uma casa. Você não tem que ter 24 anos de idade e ter um trabalho top. Você não tem que ter 24 anos de idade e você tá, sabe, voando. Você não tem que fazer isso. Você tem que viver. Ponto. É só isso. Um dia de cada vez. Você está vivendo no futuro. Mas o que é que vai ser daqui a 10 anos? E se daqui a 20 anos eu não tiver conseguido isso? E se daqui a 30 anos eu não tiver conseguido? Calma. Calma. Lá no futuro. Às vezes no futuro você entende que você correu tanto atrás do vento para conseguir algo que você conseguiu e que para você não era nem tão valoroso assim, nem tão valioso assim. Bom dia, Eliana. Bom dia, Alda. Alda e Alba. Gente, hoje tá bonito o negócio aqui. Hoje tá bonito. Mas voltemos ao centro das emoções, né? Vamos falar do centro das emoções, falando sobre a questão da reunião de pais e de mestres, tá bom? O que é que a gente faz no início do ano? A gente aproxima a família da gente. Eu não aguento família, porque as famílias isso, porque as famílias aquilo. Primeiro, olhe para as famílias com um olhar amoroso. Mas elas não olham para a gente com um olhar amoroso. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Você tem estrutura emocional e amor para dar e afeto para dar. Dê. Eu duvido que você tenha família que lhe odeie quando você ama eles. Duvido. Quando eu falo, gente, é primeiro dia de aula, primeiro momento de aula, é um momento que eu gosto de ter com os pais dos alunos. Porque eu preciso entender qual é a dinâmica que as crianças têm na casa delas. Como é esse pai, como é essa mãe. Se essa criança recebe afeto, como essa criança é tratada. E às vezes em uma hora, dentro da reunião pedagógica, que eu promovo um pequeno momento em que os pais vão interagir com os filhos, seja através de uma dinâmica de grupo, que eu não gosto muito, mas posso fazer, ou de uma brincadeira, é ali que você sabe o quanto a criança é acolhida e amada. É quando o pai e a mãe chegam na reunião pedagógica e ela chega, ou ele chega, difícil ter um homem na reunião pedagógica porque é vergonhoso, mas tem. Quando chega naquela reunião, é agonia para ir embora. Eu não vejo ninguém agoniado para ir embora quando chega na piscina. Ninguém é agoniado para ir embora quando chega numa festa. Mas o mundo é corrido, Gia, a vida é... Sim, o mundo é corrido. A vida é cheia de coisas. Mas o que é importante para você? O que é importante para mim? Então, o momento de reunião pedagógica de filho meu é um momento muito importante. Um dia eu saí de manhã, tinha reunião pedagógica da minha filha à tarde. 2 horas. Eu saí de manhã para fazer uma corrida pelas escolas do município com um colega meu que a gente fazia parte do Conselho de Alimentação Escolar. E eu agoniada porque tinha reunião. Tem reunião. Falando, tem reunião. Nossa, eu vou chegar atrasada. Desci, cheguei aqui, era 1h30. Desci correndo a mil. A minha filha, comer, não dá tempo de comer, é banho ou comida. Tem reunião pedagógica da minha filha. Corri, tomei um banho, botei uma roupa, corri para a escola, cheguei lá, estourando assim, porque eu não gosto de me atrasar. Sento, cadê o povo? Cadê o povo? Aí eu olho, eu tinha feito um pandemônio na vida para não atrasar. E cadê o povo? Aí chega o diretor, a coordenadora, que já estão lá, obviamente, desde a 1. E eu estou lá sentada esperando o povo chegar. E aí a coordenação e a direção não começa com o pai que está. Ele espera o pai e a mãe atrasados. Então eu falo para você o seguinte, vocês marcaram a reunião para 8? Pelo amor de Jesus Cristo. Começa às 8h10, estourando 8h15. Não fique esperando pais atrasados chegar às 9. Porque tem coisas importantes que eles querem ouvir. Salvo um atraso ou outro.
Quando um pai acha que é importante, ele se esforça para estar lá. Ou ele avisa que não vai poder estar. Se ele não está, se ele está protelando, se ele está deixando para depois, ou é porque você acostumou, que é no meu caso, as reuniões não, mas os eventos pedagógicos eu já faço o seguinte, minha filha estava agoniada na festa junina, antes da pandemia. Mãe, bora, mãe, é 3 horas de que? Eu não vou 3. Porque só vai começar às 5. Não, mãe, bora. Não vou. Bom dia, Berenice. Porque eu já entendi que 3 horas é a hora que o professor acaba de arrumar o espaço e vai tomar o banho dele, arrumar os cabelos, ajeitar. Aqui é assim, funciona desse jeito. Sempre foi. E eu já falei em reunião, gente, vocês marcam 4 horas, eu sei que não começa. Nunca começa. 4h30. Eu salvo lá de vez em quando. De me marcar uma reunião para a noite, 6 horas. 7h30 a reunião tem que começar. Gente, espaço escolar não é quintal de casa. Sabe? Desculpa. Quando você chega num consultório médico sério, que você tem hora marcada, tá lá, 2 horas. Eu vou para fisioterapia. Meu fisioterapeuta é top. Meus 2 fisioterapeutas. Marca 9. Eu chego lá 8h50, 9 horas de ir embora. É assim. Você não fica lá, deixa eu esperar isso, deixa eu ver se acontece aquilo, deixa eu ver se acontece aquilo outro. Não, você chegou, pá, pum. Então, se um pai consegue, uma mãe consegue, tenho que ir no médico, vou ficar na fila esperando 3 horas, 4 horas, ele fica lá. Fica. Mas para ir na reunião pedagógica de um filho, eu não posso ficar 15 minutos aqui. São essas coisas que precisam ser tratadas em reuniões pedagógicas. É mais sobre a questão emocional e o cuidado das famílias em relação à educação dos filhos deles do que se o fulaninho já sabe desenhar o nome. Mas o meu filho já conta até 100. Tá bom, o teu filho conta até 100. Isso é importante para você? Em que nível? Porque uma criança pequena contar até 100 é só bonitinho. A nível de aprendizagem, uma criança pequena não entende o que é dezena, não entende o que é centena, não faz abstração, não adquiriu ainda o conceito de número, ela não sabe o que é número. O conceito de número vai começar a se desenvolver naturalmente ali por volta de 6, 7 anos de idade. Uma criança que desenvolve o conceito de número antes é uma criança muito estimulada. Pode acontecer? Pode, acontece, eu já vi. Mas não é fácil. Não é simples, não é assim. Então, meu filho já sabe fazer o nome dele. Ele sabe o que é letra. Ele entende que as letras têm sons. Ele sabe escrever. Ou ele sabe desenhar. Bom dia, Silvia. Então, o importante na primeira infância não é o seu filho saber desenhar o nome dele. É ele saber que ele tem um nome. É ele saber que ele tem uma identidade. É ele saber que ele tem uma família que o acolhe, que o respeita, que o ama. Importante é isso. É a criança saber que a escola é o espaço dela, em que ela está segura, e que a casa é o ambiente dela também, em que ela pode se sentir segura. O importante para a criança na primeira infância é ela saber que ela tem um pai, uma mãe que o ama, que a ama, que o aceita, que a aceita. Para além de todo o resto. Isso vai ser algo extremamente importante no desenvolvimento da criança. O desenvolvimento do seu filho vai ser um desenvolvimento muito melhor e ele vai aprender muito melhor se ele tiver em casa um ambiente favorável. Entende? Quando a gente fala aqui, no direito de conhecer-se, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento. Uma imagem positiva de si
Ou seja, é a criança olhar para ela e se amar, se positivar. Mas a criança olhar para os grupos a que ela pertence. Um grupo escolar, por exemplo, a princípio um grupo familiar, posteriormente um grupo escolar. E nesses grupos ela sentir que esses grupos são espaços positivos de interação. Que ali há segurança e amor. Que não existe pressa em que ela adquira determinado conceito. Mas que existe respeito ao tempo dela. E eu faço um adendo em relação ao tempo, porque existem muitos professores de ensino fundamental 1, alfabetização, que usam a ideia do tempo da criança para não se esforçarem em trazer práticas pedagógicas de alfabetização que sejam interessantes para a criança. Então diz assim, é porque não é o tempo dela, é o tempo dela aprender, se você se dedicar a ensinar de maneira que ela aprenda. Quando eu falo em respeitar o tempo da criança, é o pai não estar alucinado para queimar etapa no sentido de uma criança que não tem estrutura mental, biológica. A criança não tem uma estrutura preparada para fazer conta de adição e de subtração aos 4 anos de idade. Não tem. A menos que ela tenha uma família que superestimule essa criança desde 1 ano de idade, o que é uma raridade. A criança não tem condições, por exemplo, de segurar um lápis para fazer atividade em letra cursiva com 2 anos e meio. Mas isso existe, infelizmente. Atendi um pai que estava procurando letra cursiva pontilhada, porque o filho dele estava atrasado. E eu pensei, como assim atrasado? Eu estava vendendo, sou vendedora, mas eu sou aquela vendedora que, em vez de eu vender o produto... Ai, gente, eu não nasci para ser vendedora, não. Em vez de eu vender o produto, eu fico tentando entender quem é a criança que vai consumir aquele produto, por quê e por que você está procurando, né? Não, é porque assim, só tem escola, eu não consigo escola pública, só consigo escola particular, e meu filho está atrasado em relação às outras crianças. Sim, as outras crianças já conseguem tirar do quadro, o meu filho não. Idade do seu filho, meu amor, por favor. Minha cachorrinha chorou. 2 anos e meio. E eu olhei e falei, oi? Tem certeza? Não errou aí não? Não digitou errado não? Não, mas é porque assim, as outras crianças já conseguem fazer e ele não. Meu amor, teu filho. A musculatura da mão do teu filho não está nem preparada para segurar um lápis. Não está nem preparada para segurar um lápis. A coordenação visomotora do seu filho não está adequada para tirar do quadro. Teu filho não está atrasado. As outras crianças estão sendo torturadas. Teu filho não está atrasado. Mas assim, você pode fazer o que essa escola está pedindo, você pode encontrar outra escola para levar o seu filho. Eu posso lhe vender o material, você torturar o seu filho do jeito que os outros estão sendo torturados. Mas não faz o menor sentido que uma criança de menos de 3 anos de idade esteja sentada numa cadeira tirando do quadro. Não é tempo. Não é tempo para isso. É a mesma coisa que eu pegar uma criança da alfabetização, sentar ela na cadeira e começar a aplicar conteúdo de 5º ano. Não é tempo. Colegas minhas já estiveram em sala de educação infantil, substituindo professores, em que os professores pegavam uma atividade de 2º ano para uma criança de 5, para uma criança de 4. Escrevam sucessor e antecessor, e a minha colega ficou... Eu não sabia o que eu fazia, porque assim... Eu não sabia se eu botava um número para a criança escrever no lugar do sucessor e do antecessor, ou se eu fazia outra atividade, mas a professora mandou fazer aquela atividade. Você faz o quê com um professor que tem crianças de 4 anos e meio para 5 anos de idade e está ensinando o sucessor e o antecessor?
Você faz o quê? Numa escola pública, o que é que você faz? Como é que você avalia? Isso a aula foi preparada? Isso foi pensado para a criança? Ou o professor pegou a primeira atividade que veio pela frente e levou para a sala de aula? Bom dia, Edilene. Por que existem professores tão irresponsáveis com o que fazer? Compreende? Ah, mas a professora tem estresse, a professora tem dificuldade, a professora não está tendo tempo para fazer isso, para fazer aquilo. Gente, quando você está sobrecarregado no seu serviço, na sua função, e você não consegue mais dar nem 20%, porque um professor que pega uma atividade de segundo ano para uma educação infantil, ele não está dando nem 10%, nem 5%, ele não está dando nada dele. Procura um terapeuta. Vai lá, procura um terapeuta, consegue uma licença. Porque o emocional não está bom. O psicológico não está bom. No mínimo, eu prefiro pensar que o psicológico e o emocional do professor não está bom, e eu entendo que o espaço pedagógico é um espaço muito danoso em questões psicológicas. Todo mundo precisa de terapia, inclusive eu. Não estou ofendendo ninguém aqui dizendo que vocês precisam de terapia. Todo professor deveria fazer terapia. 400 contos por mês você faz a sua terapia. Todo professor, todo. Entrou na sala de aula, meu filho, procura uma terapia. Vai lá, você vai lidar com material humano. Mas um professor que não dá nem 10%, procura um terapeuta, pede uma licença, sai daí. Tu vai mexer com o emocional de muita criança. Bora lá. Bom dia, Marli. Quando a gente fala de trazer as famílias para junto, a gente fala de um trabalho forte e poderoso no centro emocional. E como é que eu trabalho a questão das emoções com a família? Costumeiramente, se faz uma dinâmica de grupo e uma leitura de um texto reflexivo, que vai tocar em, sei lá, 1% dos pais. Alguém vai ouvir você lendo um texto reflexivo e vai refletir sobre esse texto. Boa parte não vai estar nem ali. Alguém vai participar de uma dinâmica de grupo sobre afeto e ser tocada por aquilo ali. Mas para que se mude um hábito, uma estrutura, é preciso mexer. É preciso ser desconfortável. Bom dia, Cacá. Quando a gente vai estudar a teoria de Piaget, cartilha de pedagogo, Piaget e Vygotsky, cartilha de pedagogo de educação infantil. Quando Piaget fala de desenvolvimento e aprendizagem, ele fala sobre um certo desconforto, né? Um desconforto chamado desequilíbrio. Quando você entra em contato com um dado novo, entra em contato com um dado novo, o que acontece? Eu não tenho como acomodar, como assimilar. Primeira coisa que acontece, eu entro em desequilíbrio, eu fico desconfortável. Então, para um pai e para uma mãe aprender sobre como trabalhar com o emocional dos filhos deles, como respeitar o tempo da criança, como amar a criança, é preciso deixar essas pessoas desconfortáveis. Porque o que elas têm de entendimento de criança, muitas vezes, é: dou banho, dou comida, estou promovendo sustento, levo no parquinho uma vez por semana, criança, tá tudo bom para eles, então, ponto. Quando você chega para falar com o pai ou a mãe sobre como o simples fato dele correr na frente da criança todos os dias e brigar com a criança e tá dizendo faça isso, faça aquilo, gritando, o quanto isso mexe com o emocional, talvez você consiga esse desconforto que vai gerar uma possível mudança para a criança. E quando eu falo em conversa, eu falo na criança. Eu não falo se o pai vai lhe amar, não, viu? O pai não vai gostar de mim se eu deixar ele desconfortável, a mãe não vai gostar de mim. Quando eu penso em educação infantil, eu penso na criança. Se o pai me detesta, se o pai não gosta de mim, se o pai está chateado comigo, se o pai me persegue, se o pai diz que eu sou a professora ruim, se o pai não quer o filho na minha sala, problema.
Meu compromisso é a criança. A criança está feliz? Está feliz. Todo mundo está feliz. A criança estando feliz, eu estou feliz. Então, assim, mas o pai quer que a gente coloque letra cursiva para 2 anos de idade. Não vai rolar. Não vai rolar porque, primeiro, não tem base para isso. Não tem documento para isso. Então, eu vou chegar para o pai vai dizer, na minha época era assim. E eu vou dizer para o pai, então, na sua época era. Na sua época não existiam tantos estudos aprofundados ou tanto interesse pelo aprofundamento. Hoje temos. Hoje temos psicopedagogos. Temos gente trabalhando em tantas áreas. Eu não vou pegar a tua opinião de pai, rasgar um documento oficial, desconsiderar todo um estudo científico acerca de como a criança aprende, como ela se desenvolve, para poder botar ela sentada numa cadeira, porque você ficou sentada numa cadeira, me desculpe, mas o mundo mudou. E você deveria se preocupar mais em como a gente consegue trabalhar o corpo emocional da criança, para que ela desenvolva a musculatura das mãos, para no momento que ela chegar no primeiro ano, ela saber segurar um lápis e fazer a letra cursiva que você quer tanto ver, do que você ter uma criança que sabe desenhar o nome dela com a letra cursiva só para você falar para os seus vizinhos. Meu filho sabe mais do que eu sei, porque ele sabe. Meu filho sabe desenhar o nome dele. Você vai dizer assim, meu filho já sabe escrever. Não, ele não sabe escrever, ele sabe desenhar. Então, meu compromisso com as famílias é mostrar para eles a importância do estudo científico. Óbvio que eu vou usar as palavras, as melhores palavras que eu puder, numa linguagem que eles conseguem entender, para acolhê-los. Mas de maneira nenhuma, alguém vai chegar para mim e me mandar torturar crianças com práticas pedagógicas indevidas para a idade. E eu vou dizer, sim, vou fazer o que você quer para você gostar de mim, não. Edilene, bom dia, Edilene. Este ano eu estou me sentindo assim, esgotada. Tenho alunos muito agitados, dificultando um trabalho mais produtivo para mim. Edilene, você já está em sala? Me conte aí. As minhas crianças são de zona rural e tratadas como adultos. Porém, me preocupo com a criança. Eu procuro considerar a falta da mãe, mas faço questão de explicar as etapas necessárias para a criança avançar. Bora lá. Quando a gente fala na questão da falta, aliás, da fala, né? A fala da mãe. Como é que eu considero uma fala de uma mãe? A fala da mãe que eu considero é no sentido. O meu filho, ele tem medo de bexiga. Por exemplo, ok, ele tem medo de bexiga, não vai ter bexiga na minha sala de aula. Até você levar essa criança no especialista, para que essa criança aprenda a lidar com esse medo. Para quando chega na idade adulta, essa criança não seja uma criança apavorada. Isso é o que eu considero. Então, a minha criança ainda não vai no banheiro sozinha. E ela precisa de ajuda para limpar o bumbum. Opa, estou aqui. Educar e cuidar são indissociáveis. Só que eu vou ensinar o seu bebê como é que ele limpa o bumbum dele. Porque ele já tem 5 anos de idade. E isso faz parte do trabalho com a autonomia dessa criança. Meu filho ainda não consegue comer sozinho, tem que dar comida na boca. Bom, eu entendo que na sua casa o teu filho ainda não coma sozinho. Ainda necessite que você coloque a comida na boca dele. Mas é preciso que você entenda que se essa criança já tem condições de segurar uma colher, no momento que ela vê todas as outras crianças comendo sozinhas, ela vai querer experimentar. E eu vou estimulá-la para que ela experimente e aprenda a comer sozinha. Porque muitas vezes, querida, que eu não chamo mãe de mãe. Como é que é teu nome? Teu nome é tal. Então, Dona Maria, muitas vezes a gente, para não sujar a mesa, bota a comida na boca da criança. Mas aí a criança não aprende a comer com a mão dela e fica dependente da gente. E a gente não vai estar aqui a vida inteira. Então é muito melhor a criança tentar comer e sujar a mesa e eu ensinar a criança a limpar a mesa. Mas vai botar a criança para limpar as coisas?
Vai. Sim. Sim. A criança precisa entender que se o ambiente está limpo, é porque alguém limpou. E que se eu sujo, eu limpo. Comi. Derramei arroz. Pega a mãozinha. Junta o arrozinho. Bota na mão. Bota dentro do prato. Ah, mas eu derramei mingau. Sem mingau é um pouco mais complicado de se limpar, né? Mas a gente vai tomar cuidado para não derramar da próxima vez, tá bom? Porque alguém vai limpar. E vai acontecer da criança derrubar 2, 3, 4, 5, até o dia que ela não derrubar mais. A minha filha mesmo, a minha filha era um caso sério, gente. Minha menina, ela todo dia, gente, não tinha um dia para botar o suco na mesa e essa menina não derrubar, mas não tinha um único dia. Eu já deixava um outro copo preparado, porque eu sabia que ela ia derramar. Ela estava aqui comendo, pá, batia a mãozinha. Eu botava sentadinha no chão para comer sentada no chão, pá, ela batia o pezinho. Demorou para essa menina não derrubar o suco. E a gente olha, rapaz, de novo, Natália, de novo, né? É aquele de novo que não é de novo gritado assim. Ela olhava assim, derramou. Tem que limpar. Vamos pegar uma flanela aqui? Bora pegar aqui o paninho. Você limpa de um lado, eu limpo do outro. Não é que a criança está limpando. É que ela está tendo a noção de que ela está fazendo. Você está fazendo, na verdade. Porque ela vai mais melar do que limpar. Ela vai pegar a flanela e vai passar assim, ela não vai saber torcer o pano, porque ela não tem ainda coordenação para torcer o pano. Ela fala, tá bom, tá aqui o seu paninho, aqui o meu paninho. Bora limpar isso aqui, embora. Da próxima vez ela vai tomar mais cuidado para não fazer. Então, eu considero a fala da mãe, óbvio, e você está certíssimo em considerar. Mas é um considerar conversando com essa mãe, com esse pai, sobre por que a gente faz dessa forma e não da forma que ela quer. Porque se tu leva a criança, por exemplo, num médico, tô levando a criança no médico, a criança está com febre, o que o médico vai considerar é o histórico da criança. Não é o que o pai quer que ele recite. A criança está com febre e o médico vai dizer assim, então, teu filho tem alergia ou tem reação à dipirona? Teu filho tem reação a paracetamol? É isso que ele vai considerar. Se você falar, então, meu filho tem reação à dipirona. Ah, então eu vou passar Tilenol. Não vou passar dipirona. A consideração não é o que a mãe quer. A consideração é o histórico. Compreende? Logo, a consideração do professor não é o que a mãe e o pai querem. A consideração do professor é em relação ao currículo e às teorias de desenvolvimento e aprendizagem. Compreende? Se não o pai chega no consultório médico e ele diz assim, então, eu quero que você passe ácido acetil salicílico para o meu filho, ou popular AS. Porque o meu filho é pequenininho, doutor. Ele está com febre. E eu quero dar AS, porque quando eu era criança eu tomava AS. E porque eu tomava AS, eu quero dar AS para o meu filho. Aí você é médico. Você sabe que a criança está com suspeita de dengue ou com dengue e você passa um remédio que pode levar a criança a óbito? Não. Você informa para o pai, olha, ácido acetil salicílico não pode ser usado em casos de dengue. Como seu filho está com suspeita de dengue, eu não vou passar isso para ele, porque ele pode vir a óbito. Você não diz assim, ah, tá bom, o pai quer ácido acetil salicílico. Por quê? Porque o médico ele vai responder criminalmente se uma criança morre por conta do medicamento que ele prescreveu. Caramba, você é professor. Você é professor de escola pública. Você segue normativa, você segue documentos oficiais. Documentos oficiais que foram, ao longo de mais de ano, discutidos, debatidos em fóruns, em conferências. E o professor diz assim,
Estão querendo impor a BNCC para a gente. Se você é um professor que acha que estão impondo a BNCC, é porque você é um professor que nunca quis acompanhar a construção dos documentos. Porque todos os documentos da era FHC para cá passaram por consulta pública. Foram discutidos em conferências nacionais de educação, algumas que eu estive presente, em fóruns, online. A base era para ter sido mais amplamente divulgada, para ser debatida mais amplamente. Não foi? Gostaria, inclusive fiz live falando, gostaria que tivesse sido mais divulgado, para que o debate tivesse se aprofundado muito mais. Mas não foi. Mas quem quer saber sobre a documentação, procura. Existem sites, existem portais, entendeu? Então não tem conversa de, estão querendo impor um documento. Existe um documento que é feito com base em estudo científico. Não é o que o pai quer e não é o que o professor acha que é certo, porque na época dele era assim. É o documento oficial. E o documento oficial não abre margem para uma criança de 2 anos estar fazendo letra cursiva. Não abre, não tem margem. Uma colega me procurou e disse assim, quando eu falo letra cursiva, eu estou falando letra cursiva, gente, em escrever, em tirar do quadro. Uma colega me procurou, Gi, assim, eu queria atividade de letra cursiva, porque a minha coordenadora falou que a base diz que eu posso fazer atividade de letra cursiva. Eu digo, eu acho que ela se enganou. Porque a base que ela leu não é a base que eu li. A base fala de escrita espontânea. E na escrita espontânea pode ser qualquer tipo de letra? Pode. Se você, por exemplo, estiver trabalhando com crianças de 5 anos de idade, está trabalhando com material de letra cursiva, por exemplo, montessoriana, a criança visualizar a letra, a criança escrever, reproduzir aquela letra, tentar fazer aquela letra em diferentes suportes, como no caso da areia, como no caso de uma bandeja, né, com como é que fala? Com areia colorida, no chão com graveto, escrita espontânea. Agora, sentar e cobrir uma coisa para desenvolver a coordenação motora pode ser feito? Desculpa. No sentido de trabalhar a coordenação motora fina, se for para isso, eu quero cobrir com cola colorida, né? Colar barbante ao redor da letra. Tudo é como é feito. Tudo é como é feito. Mas existem tantas outras atividades de coordenação motora fina que podem ser feitas para além de ter uma letra cursiva ali. Entendeu? Mas eu trabalho com letra cursiva com 4 e 5 anos de idade, tendo a perspectiva montessoriana. É positivo? É, se você for um professor montessoriano e souber o que você está fazendo. Tá certo? Edilene, concordo com você. Sempre reforço a importância de incentivar a autonomia das crianças. Peço para guardar as latinhas de lápis. Tem uns que não fazem. Ainda estou concluindo o ano 2021, Escola Municipal de Bragança, no Pará. Ainda, meu amor, nossa. Mas assim, cabe ao professor estimular. Né? A gente usou colchonete para a hora do cochilo. Bora guardar os colchonetes, meu amor. A gente usou lápis de cor, latinha de lápis de cor, tá tudo organizadinho. Bora guardar os lápis de cor no lugar dos lápis de cor. É assim que se trabalha a autonomia, não é? Eu tenho que fazer e controlar tudo, porque tem professor que quer controlar tudo. A criança não faz direito, ela não vai guardar direito. Sim, meu amor, porque a criança guarda torto e você tem a toque. Depois você vai lá e organiza. De preferência na ausência delas, para não desvalorizar o trabalho delas. Joana, ela é Paulo Júnior, Joana, ela sempre coloca a Joana que ela sabe que eu vou chamar de Paulo. Aqui, desde o ano passado, foi instituída uma cartilha que inicia a alfabetização no jardim. Opa. O material é horrível e as famílias, por desconhecimento, apoiam, querem as crianças alfabetizadas a todo custo, ignorando os outros processos de aprendizagem. Bora lá falar sobre essa questão dessa cartilha, né, gente? Daqui a pouco, deixa eu ver o comentário da Edilene. Exemplo, eu tenho uma criança que escreve o nome com letra de forma e cursiva, mas já veio de casa. Eu não sou controladora não, graças a Deus. Já veio de casa, ou seja, em casa ela já foi estimulada a fazer isso. Ela já chegou sabendo fazer isso. Escrevendo ou desenhando o nome, Edilene? Ela tem compreensão, ela sabe escrever já sabe ler.
Porque assim, tem a possibilidade de saber ler. Eu com 4 anos sabia ler, mas não sabia escrever. Mas sabia ler. Mas escrevia tudo tortinho. Bora lá, falar sobre a questão da cartilha. Chegou a cartilha, e se a cartilha chegou com o apoio do governo. É isso. Nenhuma cartilha chegaria à educação infantil sem apoio governamental. E por que interessa tanto a questão do livro didático na educação infantil? Escrita espontânea, né, Delene? Que ótimo. Por que é tão importante cartilha na educação infantil para o governo? Para esse governo, obviamente. É importante porque existe todo um mercado de empresas ligadas à confecção dessas cartilhas, querendo vender. E a educação infantil tem muita criança, tem muito aluno não, criança, que a educação infantil não é aluno. A Base Nacional, ela não apoia a escolarização na educação infantil, mas nós temos um governo que é contra a documentação oficial. Logo, se abre aí um precedente para que se traga a cartilha para o espaço. Tem professor que vai dizer, mas eu acho positivo. Tem professor que vai dizer, isso é nocivo. Tem professor que vai dizer, a gente consegue trabalhar com as duas coisas. Eu gosto sempre do centro de equilíbrio. Mas eu gosto do equilíbrio, do entendimento das coisas, sem necessariamente eu fazer de conta que sou burrinho de viseira, que eu não enxergo a realidade. E a realidade existe um mercado para livro para a educação infantil. Um mercado que é visado por muitas editoras. Muito visado. E eles sabem que se eles conseguirem que o governo apoie a iniciativa e traga livro para todas as escolas, eles vão ter uma fatia significativa do mercado para explorar e ganhar mais dinheiro. Ponto. Nós estamos numa sociedade capital. Educação é produto de venda. Embora tenha colega que acredite em coisa utópica, em sonho. Porque a educação não deve ser vendida. Você vende, no mundo capitalista, a sua força de trabalho. Um professor que acredita no mundo de sonho, que na sociedade capitalista eu não vendo educação. Por exemplo, nesse momento, eu estou conversando com vocês, estou dialogando com vocês. Não estou vendendo nada para vocês, não estou vendendo produto para vocês, estou conversando com vocês, batendo papo. Estou ganhando alguma coisa. Estou ganhando experiência. E estou ganhando visibilidade. Eu estou no mundo capitalista. Com visibilidade, eu ganho mais desavenças, mas também eu posso ganhar mais amores. Este é o mundo capitalista. Depois eu vou pegar essa live daqui, vou levar para o YouTube e tentar monetizar. Obviamente que é muito difícil, que eu não consigo tirar dinheiro do YouTube. Quem não conhece meu canal, Gi Carvalho, Ideia Criativa Educa. Então assim, aqui a gente está conversando de graça. É gratuito aqui. Mas não quer dizer que no mundo capitalista eu não esteja ganhando nada. Existem blogueiros e blogueiros. Vai ter blogueiro que vai querer vender para você a ideia de que, nossa, eu sou altamente altruísta, eu sou bonzinho, eu faço tudo de graça. Gente, eu tenho produto de graça no meu site. Todo o meu site praticamente é gratuito. Todo. Um deles tem quase 5.000 artigos. Eu tenho 13 anos, vou fazer 13 anos de trabalho agora. É muita coisa mesmo. De graça. De graça quando você pega, de graça. Mas eu ganho alguma coisa com isso. Entende? Eu ganho. Você ganha nome, você ganha visibilidade, você ganha amigos, você ganha colegas de trabalho que se identificam com você. A gente sempre ganha alguma coisa. E a gente sempre está vendendo alguma coisa. Então eu vendo também, inclusive eu vendo. Porque é assim que eu sustento a minha família. É assim que a minha família come. É assim que eu pago as minhas contas. É assim que eu pago o psicólogo, terapeuta. É assim que eu pago tudo, fisioterapeuta. Sociedade é capital. Então ficar sentado acreditando que os livros estão vindo para a educação infantil porque eles são
necessários é mentira. É muito mais fácil o governo investir em livro didático do que investir em uma estrutura favorável à educação infantil. Porque mexer com a estrutura de tanta escola pública brasileira para garantir para as crianças o direito à infância delas sairia muito mais caro do que promover livro didático na educação infantil, sentar crianças numa cadeira para fazer atividade na mão, como algumas que eu vi, que eu não faço. Eu faço atividade para educação infantil. Há 13 anos eu faço atividade para educação infantil. Eu tenho o maior cuidado. Eu entendo que a atividade para educação infantil é um registro. Então eu trabalho na ideia de registro. Aí tem professor que compra a minha apostila, mas isso aqui está muito aquém de um 5º ano. Aliás, de uma criança de 5 anos. O que é que você queria? Você queria que tivesse muita letra pontilhada para a criança cobrir? Que a criança estivesse fazendo frases? Que a criança estivesse separando em sílabas? Eu não trabalho assim. Se você quiser um material desse para trabalhar, você compra um material de 2º ano. E aí, por sua conta e risco, você aplica na educação infantil. Agora, meu compromisso com a educação infantil é a criança. Então, se você me pedir, Gi, faz letra pontilhada para mim. Tá bom, faço letra pontilhada para você. Mas eu não vou colocar 200 pontilhadas numa folha para uma criança cobrir. Então, você procura outra pessoa para produzir. No geral, eu coloco uma letra grande, que é para se cobrir com cola colorida, que é para se cobrir com tantas outras formas de você cobrir, com massinha de modelar, por exemplo, né? E eu coloco entre 4 e 5 letras. Entre 4 e 5 letras. Para mim tá bom. Para cobrir com gizão de cera, com gizão grosso. Para mim é uma atividade de registro. Não é atividade para sentar uma criança numa cadeira e dizer faça isso a manhã inteira. Eu não sou irresponsável. Mas as cartilhas que eu vi é para sentar o bumbum na cadeira. Pelo menos as que eu vi. E ficar a manhã inteira sentado. Só que diretriz curricular para a educação infantil e base nacional não fala de uma criança sentada, reproduzindo absolutamente nada. Fala de uma criança em movimento, experienciando a vida e, no sentido de produção de escrita, é espontânea. É espontânea. Então, assim, não dá. Mas tem apostilas para vender, gente, e vendo minhas apostilas. Quem quiser comprar, temos a minha lojinha, vai lá, ideacriativa.org. Aí vocês dão uma olhada no meu material, quem sabe vocês gostam, né? Para complementar alguma coisa, para servir para registro e para portfólio. Eu sempre deixo claro, minhas atividades são para registro e para portfólio, elas não devem ser usadas como um fim nelas mesmas, elas não devem ser usadas para você ficar 4 horas com a criança sentada fazendo. Se for só para fazer de conta que está na sala de aula, a criança tem que experienciar, a criança tem que viver. Mas, quando você faz uma atividade para a criança que vise a expressão dela, não vende. Eu tenho uma apostila chamada Criança Feliz, que eu fiz com os direitos da criança. Essa apostila não vende. Não vende. Ela é toda com base em direito da criança e a gente tem a expressão da criança através de desenho, através de recorte, através de colagem. Não vende. Quase nunca. Eu tenho a apostila sobre alimentação saudável, que vem na mesma pegada. Vende? Quase nunca. O que é que vende? Vende a apostila de alfabeto, de cobrir e de copiar. Eu faço atividade com o alfabeto para recortar figuras de acordo com a letra inicial e colar. Não vende. Não vende. O que é que vende? Vende atividade para copiar, para escrever por cima. Eu ia estar rica se eu estivesse fazendo. Entendeu? Eu ia estar rica se eu estivesse fazendo. Mas eu gosto de trabalhar dessa maneira. Entende? Então, geralmente, as minhas atividades vai ter ligue, pinte, circule, identifique a letra. Entendeu? Vai ser basicamente isso. Pinte a letra. Porque eu tenho uma atividade também que é assim,
ela é muito interessante para crianças com autismo, né? Conhecendo o alfabeto. Tem a letra e você usa aquele carimbinho que é redondinho, como o seu nome, carimbo redondinho, né, gente? E a criança olha para a letra em destaque e sai procurando às vezes. Exemplo, tem a letra A, ela sai procurando a letra A e sai fazendo a marcação com aquele carimbinho. Que dá para fazer a marcação com outra coisa também. Não é nada que vai deixar uma criança 4 horas sentada ali sem movimento. São atividades de registro, né, para se fazer rapidamente. Eu acredito que isso seja positivo. Acredito. Mas é na minha forma de atuar, na minha forma de fazer o trabalho. Acredito que tem professor que vai usar essas cartilhas da maneira positiva? Acredito, porque vai ter professor que vai se esforçar para fazê-lo. Mas a grande maioria vai usar em termos de escolarização, né? Deixa eu ver aqui, Joana também. Deixa eu ver se eu consigo ver o comentário que acabou subindo, meu amor. Pelo cronograma do programa, as crianças teriam 4 horas de atividade por dia sentadas, copiando. É o governo que nós temos. Tem professor que faz defesa? Tem. E geralmente o professor que faz defesa é o parado no tempo. Estou defendendo na educação infantil e escolarização. Agora, interessante que esse professor, geralmente, é o professor da minha idade, ou mais velho. Eu vou fazer 40 agora, dia 24. Quero presente. Dia 24 eu faço 40. E a minha infância, pelo menos a minha infância, foi vivida toda na natureza, brincando, experienciando, mexendo nas coisas, brincando com sabugo de milho, fazendo bonequinha de flor. Já entendi contra a flor que eu usava, que é de uma planta aqui chamada mata-cabra. Quando eu escuto o nome mata-cabra, eu já imagino que é usado para bater nas pobrezinhas das cabras, já fico injuriada. Mas assim, tinha essa planta e tinha uma florzinha cor-de-rosa. E a florzinha cor-de-rosa é bem assim, dessas florzinhas bem características mesmo que você vê em desenho. E eu tirava um pedacinho assim, pegava um pedaço de pau do próprio mata-cabra. Sou jovem, obrigada, Luciane. Pegava um pedacinho de pau do próprio mata-cabra e aí eu cortava o biquinho da florzinha e fazia vestido. Depois eu pegava outra florzinha e partia assim no meio e aí virava um cabelo com um chapéuzinho super lindo verde do cabinho do caule da flor. E eu brincava com aquela boneca feita com um pau e 2 flores. E ela se casava, porque o vestido, às vezes eu colocava 2, 3 flores para o vestido ter 2, 3 camadas. Um vestido de casamento lindo, maravilhoso. E eu brincava sozinha. Brincava que nem uma condenada, brincava. Aí murchava, a tristeza que murchava, né? Eu digo, murchou, tem que fazer outra, né? Aí brincava com pedras. E as minhas filhas, né? Elas acabaram criando esse... Eu nem acho que criou, acho que eu só deixei. Minha menina, ela é fascinada por pedras até hoje. Inclusive, ela me deu as pedrinhas que ela tinha, que ela gosta de pedras e cristais, do significado de todas as pedras. Mãe, isso é uma esmeralda, isso daqui é uma ágata, isso aqui é uma ametista. Tá? Mas ela gosta de pedrinhas normais de rua. E ela era criança, ela brincava com a minha outra filha, ela tinha família pedra. Era uma família inteira. Tinha 2 que eu sei o nome, que eu lembro, os outros não. Tinha o Sepihai pedra, e o Indi de pedra. Essas meninas passavam o dia inteirinho brincando com as pedras que elas tinham desenhado. Desenhava a carinha na pedra e brincava de tudo. Minha mãe foi lá e comprou uma boneca. Sabe? Fisher Price. Acho que era Fisher Price. Não sei, uma dessas marcas bem chique. Bem chique. Aí comprou as bonecas. Comprou um carrinho de controle remoto pro meu menino. Chegou super feliz. As bonecas custaram o olho da cara. Como a minha menina mais velha não brincava mais de boneca, ela comprou para as duas mais novas. Lindas bonecas. As bonecas diziam mamãe, minha gente. As bonecas choravam. As bonecas tinham um vestido lindo, tinha uma chupeta cor-de-rosa maravilhosa. Tinha uma mamadeira. Essas meninas brincaram um dia com essas bonecas. Voltaram para as pedras. As pedras não limitavam a brincadeira. Né? Quem tiver interesse em saber sobre brincar heurístico, que é brincar com objetos do cotidiano, né? Com brinquedos não estruturados, vai lá no site
Tem um artigo muito legal sobre brinquedo heurístico e sobre a questão dos brinquedos não estruturados. Eu sei que essas meninas pegaram essa boneca, botaram em cima da cama, essas bonecas ficaram lá em cima da cama a vida toda. Até o dia que eu chego assim, eu posso dar a boneca, porque a resistência era a minha mãe deixou eu dar a boneca. Porque as meninas já não queriam mais nem ver a boneca na frente, brincando com pedras. Pedras e pau. Areia. Vasinho de manteigueira e areia e água. Para elas importa atrás. Triste, né, Joana? Esses modelos de Mobral, né? Triste. Né? Dizem que tem que conciliar. Tenta conciliar o que acredita ser pertinente. Faz bem. Você tem liberdade de cátedra, então faz o que você sabe que é possível fazer sem limitar as crianças, sem botar as crianças 4 horas sentadas. Luciane, a graça estava nas pedras, o brinquedo da natureza não é um brinquedo pronto. O brinquedo da natureza, ele abre uma possibilidade de ação da criança. Né? E eu sempre falo, o professor de educação infantil tem que buscar a sua criança interior e tem que se enxergar quando era criança. E eu olho assim para a minha infância e eu penso, nossa, como eu fui privilegiada, como a minha infância foi rica e maravilhosa. E eu aprendi a ler, aprendi. Sozinha, com 4 anos de idade, aprendi em casa. Mas em nenhum momento ninguém botou eu sentada numa cadeira para aprender absolutamente nada. Tudo que eu aprendi de observar. De observar meus irmãos estudando, de observar as placas na rua, sabe? De achar um pedaço de um livro, de observar as figuras, de analisar as coisas, de inventar minhas músicas quando eu era criança, ficar cantando no quintal feito uma condenada, de subir nas árvores, sabe? Eu acho que só não foi muito bem trabalhado comigo a coordenação motora fina, porque a coordenação motora ampla eu era virada nos 70. Não deixava árvore que eu não subisse, eu ficava pendurada nas árvores, parecia um macaco. Assim, então, eu brinquei muito, eu desenhei muito na areia, embora a escola tenha cortado a minha expressão, no momento que a escola não dá pra gente a possibilidade da gente expressar a nossa verdade através do desenho. A escola traz coisas prontas e quer coisas prontas e existe o bonito e o feio. E os meus desenhos não eram bonitos. Então, toda sexta-feira tinha desenho na escola, eu fazia uma casa, uma menina e uma macieira. Esse foi meu desenho durante toda a minha infância, toda sexta-feira, porque eu esperava enquanto criança, não era uma imposição da professora, mas eu esperava enquanto criança agradar minha professora com o meu desenho. Então meu desenho era sempre um só, sempre, constantemente, um só, porque eu sabia que aquele desenho era aceitável. Então eu fazia uma casa com cortinas na janela, aquela casinha mesmo, triângulo e retângulo, com a porta entreaberta, com uma florzinha na porta, um coraçãozinho na porta, uma macieira, uma cestinha no chão, uma maçã caindo da macieira, eu lembro de cada detalhe, e uma menininha, boneca palito, caminhando com a cestinha na mão. Esse era o meu desenho durante 4 anos, em todo o Fundamental 1, toda sexta-feira, porque era um desenho aceitável. Mas quando eu chegava em casa, eu chegava no berreiro da minha casa e começava a desenhar umas bonecas enormes que eu adorava, com os olhinhos que pareciam uma janela. E eu fazia aquele bonecão enorme, bem maior do que eu, no chão. Aí eu ia brincar com a minha amiga e a gente desenhava um mundo, tipo um mundo que era repleto de água. E a gente tinha pequenas ilhas. E nessas pequenas ilhas eram as nossas casas. E quando a gente corria de uma casa para outra, existia um mar onde tinha um tubarão. Um tubarão imaginário. Não tinha ninguém fazendo o papel de tubarão. Era um tubarão imaginário. E quando eu saía da minha ilha para ir para a ilha dela, eu saía agoniada correndo porque o tubarão podia me pegar. Um tubarão imaginário, que nunca me pegaria. E ela a mesma coisa. E eu chegava na casa dela, ela tinha desenhado sofá, tinha desenhado mesa, tinha desenhado tudo. E eu ficava na casa dela e dizia, é hora de voltar para minha casa, mas tem um tubarão. Agora pensa, criança, como é que o tubarão retorna? Como é que uma pessoa retorna dentro d'água
correndo. Coisa de criança, coisa de imaginação. E a gente pode tudo. Então eu não me sentia limitada nas brincadeiras do dia a dia. Não me sentia, porque eu não era limitada, eu podia fazer o que eu quisesse fazer. E eu era feliz sendo criança. Então, não entra na minha cabeça que uma criança fique sentada 4 horas com uma cartilha tipo Mobral na mão. E quando eu vou fazer atividade para criança, eu limito o tempo de apostila, de atividade impressa, apesar de eu trabalhar com isso e vender isso. Eu limito a questão do registro. Entendem? Mais alguma pergunta, gente? Vocês têm pergunta? Se tiver pergunta, eu respondo. Senão eu já vou acabando por aqui. Então, meus amores, assim, início de ano, é preciso trabalhar muito com o centro emocional de vocês, para vocês conseguirem acolher as famílias. Mas não é um acolher de fazer o que eles quiserem. É um acolher de abrir um espaço de diálogo bom para fazer com que eles compreendam o que é desenvolvimento infantil. Desculpa. E é óbvio que as famílias vão considerar maravilhoso as apostilas e as atividades, porque é o que eles conseguem ver do que os filhos deles estão progredindo. Porque muitas vezes falta ao professor dar isso para os pais. Sim, o que é que meu filho aprendeu? Não deveria ser necessário a gente sinalizar, mas é. Porque a gente entende os pequenos avanços, porque a gente estuda sobre desenvolvimento e aprendizagem. Entendeu? Como a gente estuda sobre desenvolvimento e aprendizagem, a gente tem como sinalizar para os pais quais foram os avanços dos filhos deles, através dos relatórios, através do parecer descritivo, através das conversas das reuniões pedagógicas. O seu filho avançou. Em que sentido nisso aqui? Como é que você pode auxiliar para que ele avance mais? Fazendo isso aqui na sua casa. Porque quando a gente fala da criança, nas diversas brincadeiras, nas diversas experiências de cuidados, interações e brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar, em seu contexto familiar e comunitário, a gente entende que currículo na educação infantil não é o que acontece apenas dentro da escola, é o que acontece dentro da casa, é o que acontece na comunidade. E os pais precisam entender isso. Quando a gente está auxiliando na construção da identidade pessoal, social e cultural, dentro desse direito de aprendizagem de conhecer-se, a gente está fazendo isso não apenas na escola. A gente está fazendo isso através de quê? Através das experiências. Que experiências? As experiências de cuidado. Quais são as experiências de cuidado? É na hora que a criança vai tomar um banho, na hora que vai trocar de roupa, escovar o dente, se alimentar. Mas também de interações. E quando a criança toma banho, às vezes não toma na escola, toma só em casa. Mas o professor cuida de outras formas. É quando a gente ensina a limpar o narizinho, ou quando a gente vai lá e limpa porque não limpou direito. É quando faz xixi na roupa sem querer e o professor tenta, não aconteceu nada aqui, para não constranger, vai lá, cuida. Muitas vezes arruma uma roupa que não veio de casa. Tem aquele cuidado, aquele amor, sabe? O cuidado no afeto, no abraço, que não acontece só em casa, mas acontece também no contexto familiar e comunitário. Ninguém educa uma criança sozinha, uma família não educa uma criança sozinha. E um professor não tem que achar que educa uma criança sozinha. Mas o professor não pode dizer que não educa crianças, porque ele educa. Está aqui no documento. Mas não é só através do cuidado, é através das interações. Interações que acontecem aonde? Interações que acontecem na escola, na comunidade, na família. Não é só interação escolar, mas é também a interação escolar. E essa interação escolar tem que ser uma interação de qualidade. E eu não tenho interação de qualidade quando eu coloco uma criança sentada 4 horas na frente de um livro, ou de uma apostila, ou de um material. Ela precisa interagir a nível humano. Gi, mas nas interações vão acontecer conflitos, maravilha, porque os conflitos nascem para serem resolvidos. E é assim que a criança vai criando uma estrutura emocional positiva. Ou seja, existem conflitos na vida, esse é o mundo real. Mas o professor muitas vezes quer criar
um mundo de contos de fada para criança, mas é um mundo de contos de fada depois do Felizes para Sempre. Porque até nos contos de fada existem as dificuldades no meio do caminho, existem as agruras, as tristezas, mas o professor não vamos fazer aqui uma espécie de festa infantil, e aí a gente coloca a criança lá. No mundo imaginário. Um mundo que não existe, gente. A criança ela vive no mundo real. E as interações reais acontecem também com momentos conflituosos. E os conflitos são importantes, pelo amor de Deus. Parem de fugir do conflito. Seja familiar, seja espaço de trabalho, seja com as famílias dos alunos. Parem de fugir do conflito. É no conflito que você entende a realidade e transmuta essa realidade. Modifica essa realidade, melhora essa realidade. Se fica todo mundo fingindo que está tudo bem, nada se modifica, tá certo? Então, as interações, as famílias precisam entender que é na escola, mas é também em casa, também na comunidade. E a criança está aprendendo com a comunidade, com os colegas, com as pessoas da rua. Ela aprende o tempo inteiro. E nas brincadeiras e linguagens vivenciadas. Né? Diferentes linguagens, né? Obviamente. A criança aprende e ela se comunica através, por exemplo, da linguagem do desenho, da linguagem artística dela, da linguagem também, da expressão oral dela. Mas tudo isso é não apenas na instituição, mas em todos os contextos, porque currículo de educação infantil não é só escola. Então, se atentem aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, abram a mente de vocês para entenderem o que é importante. Estudem os documentos, leiam artigos sobre inteligência emocional. Trabalhem a inteligência emocional de vocês. Trabalhem. Para que vocês possam alinhar expectativa e realidade. E não vocês ficarem esperando que entrem na sala de aula crianças iguais às crianças de 1900 e bolinha, ou melhor, não é nem igual criança de 1900 e bolinha, é criança igual a você. E muitas vezes você foi uma criança tão castrada nas suas emoções que você fica ressentido com outras crianças poderem se expressar emocionalmente. E isso é o trabalho que precisa ser feito a nível emocional, de você com você, não é de você com a criança. Tá? Então, gente, agradecendo muito vocês, tá? Muito, muito, muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência de vocês, que a gente fala mais do que a véia da cobra. Né? Falando para vocês também que a gente tem o nosso site, ideacriativa.org, tá? Quem puder botar o link aí para mim, gente, por favor. Ideacriativa.org, bota aí pra Gi, vai, ajuda aí a Gi, tá com preguiça, a mãozinha doendo e é difícil colocar quando tá online. Né? Eu tenho meu site, ideacriativa.org para educação infantil. Para ensino fundamental eu tenho liptip.org, tá bom? Quiser encontrar qualquer coisa, procura minha caixa de pesquisa, né? A minha caixa de pesquisa no Ideia Criativa só tá funcionando a de baixo, a de cima tá bugada, gente, não tô conseguindo arrumar. Mas desce até o fim do post e lá você escreve assim, tipo, o que eu quero? Eu quero decoração, né? O que a gente tem a falar sobre decoração de sala de aula, ou o que ela tem para mostrar, que geralmente decoração eu mostro dos outros, não mostro meu. Digita lá decoração. O que eu quero? Eu quero alfabeto. Vai lá, eu tenho um menu enorme, tá lá escrito alfabetos. Se não quiser ir pelo menu, aí você vai pela caixa de pesquisa ou você vai no meu site. Aliás, no meu blog, só de alfabeto. Alfabetos para imprimir grátis.blogspot.com. Ou então você vai também, se você quiser numerais, no meu blog de numerais, que é numerais para parede, que eu não lembro o link agora, gente. Mas depois eu boto para vocês. Aí se você quiser só coisa de matemática, você vai no meu blog chamado amomatematicainfantil.blogspot.com. Aí se você quiser só jogos pedagógicos, eu tenho um blog que é assim, só jogospedagógicos.blogspot.com. Mas se você quiser me acompanhar nas redes sociais, bom dia, Rosane, eu tenho Instagram, Ideia Criativa Educa, esse é o meu Instagram de trabalho, Ideia Criativa Educa. Se você quiser me seguir no meu perfil do Instagram pessoal,
você pode ir lá também. Só que lá não tem nada de educação, assim, gente. Né? Tem fotos minhas, né? Fotos geralmente com texto que eu ponho, mas o que vai lá vai aqui no perfil do Facebook. Se você tiver aqui no perfil do Facebook, você já vê tudo, basicamente. Mas chama Gi Carvalho Prad, P-R-A-D. Aí você me encontra no Instagram. Se você quiser mais lives com esse conteúdo, com outros conteúdos, conteúdo sobre emoções, procura lá. Na playlist Altos Papos, Ideia Criativa, Gi Carvalho, Ideia Criativa Educa, playlist Altos Papos. Você vai ter um monte de live só falando sobre emoção, ligada ao campo pedagógico ou não. Mas vai lá, acho que a gente tem, se não me engano, 17 lives até o momento falando sobre isso, né? Desculpa. Página no Facebook. Você tem tudo. Gente, eu trabalho aqui, tem 13 anos, então tem que ter tudo. Página no Facebook, Ideia Criativa Educa, página aqui no Facebook. Pinterest, Ideia Criativa Educa lá no Pinterest. Telegram, canal Ideia Criativa. Temos também lá o grupo Professores de Educação Infantil e o grupo da minha loja. E quem quiser comprar material pedagógico, cartazes, apostilas, alfabetos, numerais, tudo que vocês quiserem, lojaideacriativa.blogspot.com. Um cheiro no coração de vocês. Um cheiro. Fiquem com Deus, gente. Aproveitem muito a quarta-feira de vocês, a quinta, sexta, sábado, domingo. Tenham amor por aquilo que vocês fazem. Coloquem energia não apenas na sua área profissional, mas no seu campo emocional, no seu campo familiar. Trabalhe o seu corpo físico, o seu corpo emocional e o seu corpo espiritual. Esteja bem com vocês para que vocês consigam desenvolver o resto de toda a área, né, de vocês, para que vocês consigam estar felizes e plenos e satisfeitos. Porque a vida é, sim, uma delícia. E você pode aprender através de amor. E você pode progredir sem ter que fazer um esforço miserável para chegar a algum lugar. Só sendo você, só vivendo, só aproveitando, só projetando, planejando, executando. Mas tudo isso sem ser de forma mecânica, mas com vontade, com ímpeto de agir. Como diz o nosso professor Clóvis de Barro, com tesão pela vida. Cheiro em terra.